Se você acredita que climatério é a mesma coisa que menopausa, existe uma grande chance de você estar interpretando a sua fase de vida de forma errônea. Esse pequeno equívoco pode fazer muitas mulheres demorarem anos para entender o que está acontecendo com o próprio corpo. A verdade é que menopausa e climatério não são a mesma coisa. E entender essa diferença muda completamente a forma como você cuida da sua saúde. Seja muito bem-vinda, eu sou a doutora Maria Vertamati, médica há mais de 30 anos. E ao longo da minha história acompanhei inúmeras mulheres atravessando exatamente essa fase da vida. Nesse canal nós vamos falar sobre saúde feminina com clareza, sem exageros, sem promessas, com base em ciência, experiência clínica e vida real. Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, então aproveita para se inscrever, dá uma paradinha aqui no vídeo, vai lá e já se inscreve no canal. Porque entender o que está acontecendo com o seu corpo muda totalmente a forma como você atravessa essa fase da vida. Existe uma confusão muito comum quando falamos sobre saúde feminina, porque muitas mulheres acreditam que climatério e menopausa são a mesma coisa, ou se encontram na mesma fase de vida da mulher. Menopausa é um marco e climatério é um processo. Quando você confunde as duas coisas, tende a esperar um evento claro para você agir, quando na verdade o corpo já está mudando há muito tempo. A menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Ele só pode ser confirmado depois de 12 meses consecutivos sem menstruar. Ou seja, menopausa é uma data biológica que marca o final da vida reprodutiva. O problema é que muitas mulheres acreditam que as mudanças só começam exatamente depois que entrou na menopausa, mas esse não é o caso. Climatério é o processo de transição hormonal que pode começar muito tempo antes da menstruação e continuar depois dela. É durante o climatério que o estradiol começa a oscilar, e essa oscilação não acontece de uma forma linear. É uma fase de grande instabilidade hormonal. Ela começa a impactar em vários sistemas do corpo feminino: o cérebro, o sono, o metabolismo, a composição corporal e até o humor. É exatamente durante o climatério que muitas mulheres começam a perceber mudanças, como cansaço persistente, irritabilidade, dificuldade para emagrecer, perda de massa muscular, alterações do sono, sensação de não se reconhecer. E um detalhe importante: muitas mulheres ainda menstruam e às vezes menstruam normalmente. Por isso existe tanta confusão. Quando você acredita que só deve se preocupar depois da menopausa, uma coisa importante acontece: você ignora os sinais iniciais de desorganização do eixo hormonal. E esses sinais são justamente a oportunidade de intervenção estratégica, porque é durante o climatério que a perda muscular se acelera, é durante o climatério que a sensibilidade à insulina vai piorar, e é durante o climatério que o sono começa a ser fragmentado. Então, esperar a menopausa para agir é esperar um sistema colapsar, para então ter que se reorganizar como um todo, desde o princípio. E isso é muito mais difícil. O climatério não é apenas sobre hormônios reprodutivos, é sobre integridade metabólica, muscular e neurológica. Quando o hormônio feminino oscila, tem um impacto em vários processos do organismo: regulação térmica, saúde óssea, elasticidade vascular, função cognitiva, emocional. E quando a massa muscular diminui, o metabolismo desacelera. A nossa capacidade de responder ao estresse também muda. O que parece apenas uma fase da idade, muitas vezes é um período biológico que existe uma estratégia totalmente diferente. O importante é você saber que o climatério não é uma decadência inevitável, é uma transição biológica. E como toda transição biológica importante, ela pode ser conduzida ou ignorada. Quando uma mulher entende a fase que está vivendo, uma coisa muda. Ela deixa de esperar o diagnóstico definitivo para agir e passa a construir a saúde de uma forma inteligente. Ela deixa de reagir ao corpo e começa a conduzir o processo do próprio alto das suas decisões. Porque longevidade e poder feminino não são
sorte ou genética, são fruto de estratégia. Talvez, se você está vivendo essa fase, a pergunta não seja mais como que eu lido com ela, mas a pergunta de verdade passa a ser: você já tomou a decisão de assumir o controle da sua saúde? E se esse vídeo se encaixa exatamente na fase que você está vivendo, então já compartilha com outras mulheres que precisam entender também essa fase da vida. Se você quiser continuar aprendendo como construir uma saúde feminina forte e estratégica, então se inscreve no canal. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar organizando esse verdadeiro quebra-cabeça que é a saúde da mulher. Te vejo em breve.